uma mensagem de fé para abençoar o seu coração e esperança. Essa mensagem também, se você acompanhar conosco bem rápido, né? Você vai compartilhar também com algumas outras pessoas. Às vezes a gente é confundido com algumas invenção de valores, porque na prática você acha que o vencedor é aquele que conquista muitas coisas aqui na Terra, né? Basicamente é isso, né? O vencedor é aquele que conquistou muito aqui na Terra. Só que a Bíblia ela interpreta de outra maneira. Ao vencedor herdará essas coisas. Lá em Apocalipse ele fala isso. Ao vencedor. Será que tipo de vencedor que é esse que a Bíblia menciona? Que vencedor é esse? É o que conquistou muito? Pode ser também. Não seja que não seja isso, né? Pode ser aquele que conquistou muito, mas a Bíblia diz o vencedor. Nós vamos aqui falar algumas características, né, desse vencedor. Primeiro nós vamos mencionar aqui Moisés. Moisés estava, a Bíblia diz que ele já havia falecido, e Josué ficou muito sentido pela sua perca, e Moisés era o líder dele. Então Josué ficou ali chorando, né, porque não é fácil, né, é muito difícil a dor de uma perca, né, e Josué estava sem saber o que fazer. Josué estava cabisbaixo, né, como se fosse tomado, estava engessado, sem saber o que fazer. Então, naquele momento, houve um conforto da parte de Deus. É isso que nós vamos falar nessa noite. Houve uma animação. Agora, como que Deus animou Josué? O que Deus fez para Josué? Deus desceu até a ele. Deus falou o quê? Deus usou a palavra. E ele falou bem assim: Josué, não disse eu, seja forte e corajoso, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei também contigo. Então, o vencedor, você sabe quem que é o vencedor? O vencedor é aquele após uma situação tão difícil, uma situação que às vezes vem para nos despedaçar. Eu estava hoje aqui falando para as pessoas que a gente faz milhares de perguntas para Deus e não temos muitas vezes nenhuma de volta, de resposta. A gente pergunta tanta coisa a Deus e é normal, isso está ligado ao o nosso sentimento. O próprio Jesus Cristo perguntou para o Pai e falou bem assim: Pai, se for possível, passa de mim esse momento, passa de mim. Ou seja, eu não quero enfrentar esse momento. Jesus não falou isso? Mas todavia não seja a minha vontade, sim a sua. O que Deus respondeu para Jesus? O que? Nada. Jesus ficou no vácuo. Às vezes é assim na nossa vida. A gente se sente às vezes um servo inútil. E a gente fala assim: Senhor, será que eu sou o homem mais pecador dessa terra? Por que o Senhor não me ouve? Por que eu estou passando por isso? Por que os outros são felizes e eu não sou? Talvez já passou isso pela sua vida. Talvez a gente sente assim um servo inútil muitas vezes. Então, abra a tua Bíblia se você puder, senão você marca em 2 Coríntios, veja, 2 Coríntios, no capítulo de número 1, 2 Coríntios, capítulo de número 1. No versículo de número 3 está a resposta, para que você venha entender. Olha só, versículo 3 diz assim, bendito, ouça isso aí, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele, grave isso aí no teu coração, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Repara, ele diz aqui que Deus é o único que acompanha nós em todo tipo de angústia. É Ele que nos conforta. O próprio Paulo falou bem assim: com as mesmas angústias que nós sofremos, nós não somos super-heróis, nós não somos de ferro. E ele diz assim no versículo 5 para terminar: porque assim como o sofrimento de Cristo se manifesta em grande medida, veja, em grande medida, a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Então você vê que só tem o vencedor porque tem um perdedor. Só existe salvação porque existe morte. Só existe o final porque tem o começo.
Então, repara que ele diz que a salvação, que a tribulação, ela faz parte do contexto da nossa vida. Não tem como você transferir o seu problema para o outro. Tem como? Faz parte do contexto da salvação. Está ligado na salvação. Faz parte da nossa vida. É o fogo ardente. Não tem como. Não tem como. Não existe salvação se não tiver morte. Não existe salvação se não tiver tribulação. As tribulações nos faz chorar, nos faz ficar despedaçado por dentro, mas ela nos faz crescer, ela nos faz amadurecer a nossa maturidade, a nossa espiritualidade. Então o apóstolo Paulo diz assim, o 4, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que tiverem qualquer angústia. Então, não tem ninguém ao teu derredor. Você às vezes pode buscar no homem o consolo, busca de um lado, não tem ninguém, nada vai te preencher o teu vazio. Nada preenche o teu vazio. Nada. Jesus falou lá em Lucas que ele era médico, né? Médico, cura-te mesmo. Médico, cura-te mesmo. Nem os próprios médicos podem solucionar, resolver. Então repara que ninguém, o psicólogo, ele ajuda as pessoas a dar uma autoestima, mas eles também precisam de ajuda. Então repara que não tem ninguém super-homem. Então aqui a Bíblia está dizendo, grava isso no teu coração: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e de toda consolação. É Ele que nos conforta. Então grava isso no teu coração. Ele confortou Josué com aquela mensagem. E Josué, às vezes a gente se sente assim. Seja sincero com você. Você já se sentiu desanimado? Você já se sentiu um lixo? Você já se sentiu assim, a pessoa mais inútil na face dessa terra? Mais pecador? Isso é normal. Agora, lá no 5 ele diz assim, porque assim como o sofrimento de Cristo se manifesta em grande medida, em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação também veio por meio de Cristo. Se veio o sofrimento em grande quantidade, vai vir também a alegria, a consolação em grande medida também. Então vai ter momento da nossa vida que a gente vai olhar para trás e vai dizer, meu Deus, como foi difícil, mas valeu a pena eu não desistir, valeu a pena eu não suportar, porque hoje eu estou aqui, o Senhor tirou aquele fardo de angústia e tristeza e me deu, uma oportunidade de viver. Então lembre de uma coisa: nem a morte, nem a vida, nem a espada, nem os anjos poderá separar você de Deus. A morte separa nós da nossa família, mas aproxima nós de Deus. Então Deus tem o controle de tudo, tanto na terra como no céu. Ele tem o controle de tudo. Grava isso no teu coração, compartilha essa mensagem. Se não tiver ninguém ao teu lado para te consolar, lembra-se que Ele te consola em qualquer tipo de angústia, seja qual ela for. Deus está contigo. Deus abençoe a sua família, a sua casa. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, que Deus ainda nessa noite trará o seu bálsamo consigo, trazendo e tirando todo tipo de angústia. Deus abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.